Bacana, oitavo ano, correção da prova de história, capítulos que falam das teorias sociais aí, né? Bora lá, dos norte-americanos aí no século XIX. Pergunta 1, Saint-Simon Owen são criadores de qual teoria? Socialismo utópico. O que são os socialistas utópicos? A classe rica fica mais rica, um dia tem consciência e divide os seus bens com aqueles que não têm. Por isso são chamados de utópico, letra B. Característica do pensamento liberal no século XIX, questão 2. Liberdade comercial, né? Livre comércio e propriedade privada, questão C. Já dizia um cara chamado John Locke: o Estado tem que deixar a gente acumular bens e o Estado tem que deixar a gente gastar esses bens. Então, a propriedade privada. Eu tenho que ter o meu direito de ter bens, fazendas, carros e propriedade. E o comércio tem que ser livre, sem interferência do Estado. John Locke. Então, letra C, o liberal Locke fala: Estado livre, propriedade privada. Letra C. Questão 3. No final do século XIX, ou melhor, do século XVIII, quais as ideias influenciaram o mundo? Quais são os dois pensadores ou as grandes correntes que influenciaram o mundo no século a partir do XVIII? Independência dos Estados Unidos, independência norte-americana, a luta pela autonomia, né? Todo mundo queria ser igual ao norte-americano, se tornou livre, independente, e também a Revolução Francesa, a questão da igualdade, dos direitos humanos, né? Questionar o poder autoritário, o poder religioso. Então, é a famosa Revolução Francesa. Letra D, D de dado. Independência norte-americana, Revolução Francesa. Questão 4. Ele coloca um texto, eu coloquei um texto, né? E pergunto, né? Bakunin criou qual teoria, né? Seria esse rapaz aí, o Bakunin, é criador de qual teoria? Você vai lembrar comigo que é o famoso anarquismo, né? Bakunin é mais radical que o socialismo, mais radical ainda que é o neoliberalismo. Ele quer um Estado totalmente ausente. Ele quer que não haja o Estado, ele quer a ausência total, plena do Estado. Ele quer o fim da religião, o fim dos poderes, fim de grupos. Contrapondo a ele, então a questão certa seria a letra B. Bakunin está pregando o anarquismo, né? Inclusive o símbolo do anarquismo é um A ao contrário, né? Com sinal de corte, dizendo que está revolução até da própria grafia. Então, fim do Estado, fim do poder religioso, fim das regras. Tem um sociólogo chamado Durkheim, ele fala ao contrário de Bakunin. Olha que teoria bacana para você fazer o contraponto. É prova, mas aprende essa aqui, ó. O Emile Durkheim falava: qualquer regra é melhor do que a ausência de regra. O que o Bakunin propõe é um caos social. Se organizar só a partir da necessidade, sem ninguém mandar em ninguém, sem ter ninguém para gerenciar ninguém, é o que ele propunha. Na prática nunca deu certo. Eu acho que nunca vai existir um Estado totalmente anárquico, né? Bora lá. Questão 5. Doutrina que afirma que o Estado não deve intervir na economia, no comércio e na indústria. Letra C, é claro, liberalismo. Então nós estamos falando de letra C, liberalismo 5. 6. Aí até aqui o Estado e as suas teorias, né? A partir daqui a questão 6 vai discutir Estados Unidos a partir do século XIX. Bora lá? Ele começa falando de uma guerra, né? A famosa Guerra de Secessão. E aí então ele vai traçar, né, qual seria essa guerra, o perfil da guerra. Você vai ter então letra C. A Guerra de Secessão é marcada pela questão do Sul e do Norte. Sul é extremamente agrário, Sul ligado ao mercado interno, Norte elitizado, Norte politizado, Norte com a elite industrial, Norte com o mercado buscando um mercado internacional, fazer comércio com o mundo todo. Então, a partir daqui da Guerra de Secessão, então, questão dessa divisão, essa dicotomia dos Estados Unidos, né, entre Norte e Sul, letra C, tá? Marca aí, letra C, o Sul e o Norte se dividindo aí na Guerra de Secessão, uma guerra de separação dos irmãos norte-americanos. Bacana? Só uma correção, né? Uma falou assim,
nós somos americanos, professor? Sim, nós somos da América do Sul. Tem uma música bacana aí do Milton Nascimento que fala, nós somos da América do Sul. Para deixar bem claro que o norte-americano é norte, nós somos sul-americano, sul, nós todos somos americanos. 7, ele fala a marca do oeste. No ano passado, no 7º ano, se discutiu a marcha do Brasil do litoral para o centro, né? A invasão do centro do Brasil. E agora vamos discutir a invasão do centro, ou do oeste, melhor dizendo, americano, a marcha para o oeste. Bacana. A pergunta é, o que possibilitou a marca ou essa invasão, a marcha para o oeste? Você pode falar da possibilidade das famílias e dos colonos se tornarem proprietários. Você estava num país que você não tinha problemas religiosos, que era a Inglaterra, então esses puritanos com problemas lá deixam os Estados Unidos, ou deixam a Inglaterra e vão formar as 13 colônias, depois virar os Estados Unidos. Então a questão correta, a letra A, é a possibilidade de famílias se tornarem então proprietários. Eles iam poder ter a sua própria cultura, a sua própria liberdade, iam poder criar e fazer os negócios a partir da sua própria ótica. Tanto isso que depois que eles se tornaram proprietários, não queriam mais voltar, queriam estabelecer ali, não queriam volta, não queriam deixar aquele paraíso e vão criar várias teorias. Inclusive a questão 8 vai perguntar, né, a separação da nação Estados Unidos, né, o que levou, você falou lá em cima que teve a guerra de secessão, e a 8 pergunta qual que é a razão dessa divisão, separação do país. Letra B, a partir da eleição de Abraham Lincoln, ele vai determinar o fim da escravidão no país, nos Estados Unidos. Isso vai dividir. Lembra que eu disse para você, o Sul era agrário? O Sul queria manter suas fazendas. Para manter suas fazendas, você precisa manter seus escravos. Para manter seus escravos, você não pode concordar com o novo presidente Abraham Lincoln, que vai pedir o fim da escravatura, que vai pedir trabalho assalariado, que quer o mundo trabalhando na visão comercial que existe hoje nos Estados Unidos, que é a visão capitalista. Bacana. Então é essa, letra B, a eleição de Abraham Lincoln. 9, ele pergunta o fato histórico, aí tem uma figura de um cidadão carregando um bastão, né? E no inglês é traduzido literalmente pelo grande porrete, né? E o que significa esse cara com esse porrete na mão, pisando a figura aí na América? O que significa esse cara? Essa é a pergunta da questão. O fato histórico que está marcado aqui é a famosa doutrina Monroe, né? Que é isso, professor? O norte-americano vai criar uma teoria que ele é o centro do universo. Deus o escolheu os norte-americanos para prosperar. Quando o norte-americano prospera, todo mundo olha para o norte-americano e quer ser norte-americano, quer imitar a sua cultura, quer imitar a sua religião, quer imitar os seus princípios, e assim então ele é a nação eleita. Lembra da nação eleita lá no Velho Testamento, o povo hebreu? O norte-americano aqui, nessa teoria, ele acha que ele é a mesma coisa. Como Deus elegeu Abraão e os hebreus para serem a família que faz a diferença no mundo, o norte-americano se acha, então, esse herdeiro de Deus para dominar o mundo e para ser esse exemplo ao mundo. Inclusive, aí vai o slogan dele, da teoria aqui, da figura, né? A América é para os americanos. Resumindo, a ópera seria mais ou menos assim: só os americanos podem explorar a América. E nesse slogan também, esse teoria do grande porrete, é que você já viu os Estados Unidos envolvido em grandes batalhas, que não tem nada a ver, por exemplo, o conflito lá da Palestina. Por que o norte-americano se envolve no conflito palestino? Porque quando o norte-americano vai lá e demonstra o seu poder, as nações do mundo todo já o olham com esse olhar da grande nação, da nação escolhida, da nação próspera, que é o exemplo para o mundo. Bacana? A 10ª questão é um debate sociológico que você faz, escreve, a nossa teoria é só para você escrever mesmo, né? Eu sempre quero que você escreva, desenvolva os seus conceitos. Então a gente não vai nessa onda de fazer aqui uma teoria corretinha para você ficar escrevendo. Não, pelo contrário, eu quero que você use a sua criatividade. Não pare, pense aí, né? E a pergunta seria assim: você acha que um país deve ser socialista? Você acha que o país deve ser comunista? Você acha que o país deve ser capitalista? E aí, qual que é a correta na sua ótica? Não, eu quero que você desenvolva um raciocínio lógico e que use as teorias de forma correta. Se você optar por uma delas,
tem que citar os teóricos. Seria isso. Um grande abraço, fica em paz. A gente se encontra no 9º ano para manter as histórias do mundo e do país em dia. Um grande abraço, fique em paz.